Fala galera, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui falando sobre as viroses. Eu sou o professor Newton Melo de Biologia e hoje nós vamos encerrar as principais viroses que atingem a espécie humana. Bem, hoje vamos falar sobre AIDS, condiloma acuminado, câncer do colo uterino, hepatite B e C, herpes simples. Bem, o que há de comum nessas 5 primeiras viroses? Elas podem ser transmitidas através da relação sexual, né? Temos também aí a hepatite A, o ebola, a poliomielite e a raiva. Veja que a hepatite A, diferente da hepatite B e C, ela é transmitida através de água e alimentos contaminados. Ou seja, a melhor forma de evitar a hepatite A é o tratamento da água e higiene com os alimentos. O ebola é uma virose muito grave, onde em mais de 90% existe a morte do paciente e ela é altamente contagiosa, pois o vírus está presente em todos os fluidos corporais, ou seja, saliva, lágrima, sangue, esperma, suor, vômito, todos esses fluidos do corpo contêm o vírus, né, quando o indivíduo está infectado. A poliomielite, também chamada paralisia infantil, que era uma virose que, quando não existia vacina, causava ou a morte ou, no caso, a paralisia nas crianças, e ela é transmitida através de água, alimentos contaminados e a saliva do paciente. E, falando em saliva, uma outra virose que é a raiva, transmitida pela saliva de animais, ou animais silvestres, como morcego, ratos, ou a saliva de animais domésticos, como o cachorro e o gato. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas viroses, falando aí da AIDS. A síndrome da imunodeficiência humana é causada pelo HIV, um vírus chamado retrovírus, que ataca as principais células de defesa, os linfócitos TCD4. O vírus HIV, ele não causa nenhuma doença específica no indivíduo. O que ele causa é a destruição das células de defesa, que são os linfócitos TCD4. Sem essas células, o organismo do paciente não tem condições de produzir anticorpos. E a partir daí, ele acaba apresentando vários sintomas de doenças causadas por outros micro-organismos oportunistas, ou seja, outros vírus, bactérias, fungos, protozoários. Todos esses seres se aproveitam que o indivíduo está sem imunidade, sem anticorpos, para se instalar e causar doença. Bem, ela é transmitida através do contato com esses 4 líquidos corpóreos: sangue, esperma, secreções vaginais e leite materno. É interessante lembrar também que esse vírus ele pode atravessar a barreira placentária e infectar o feto. É muito importante que toda mulher grávida faça o exame, né, anti-HIV, para saber se ela está ou não infectada no começo e no final da gestação. Uma vez infectada, essa mulher já pode fazer o tratamento e isso diminui em até 80% a chance de a criança não herdar o vírus, né, durante a gestação. A melhor prevenção para a AIDS é o uso de preservativo nas relações sexuais, uma vez que o vírus está presente nas secreções vaginais e no esperma, controle nos bancos de sangue, já que o vírus também está no sangue, né? Não compartilhar objetos cortantes, né? Embora o vírus, ao sair do corpo, rapidamente ele acabe morrendo, mas esses objetos contaminados com sangue, se forem contaminados e automaticamente outra pessoa usar, o vírus pode ser transmitido sim. Esterilização de equipamentos cirúrgicos e odontológicos, né? E evitar a amamentação quando a mãe está infectada pelo vírus. Por que a mãe infectada não pode amamentar a criança? Porque o vírus está no leite materno. Aí são alguns sintomas do HIV. Na verdade, não é ele que causa essas doenças, mas sim outros micro-organismos que se instalam no indivíduo. E aí vão causar problemas como problema respiratório, tuberculose, pneumonia, dores na garganta, crescimento de linfonodos, nódulos no pescoço começam a crescer, dor de cabeça, cansaço. Então são vários sintomas que o indivíduo HIV positivo pode apresentar. Para um vírus HIV penetrar na célula humana, ele se encaixa primeiro na proteína CD4,
né? E depois de se encaixar nessa proteína CD4, o vírus precisa de uma outra proteína chamada CCR5. E é essa proteína CCR5 que empurra o vírus para dentro da célula. Foi descoberto recentemente que algumas pessoas têm uma mutação nessa proteína CCR5, né? a mutação delta 32, e essa mutação, chamada delta 32, é uma mutação no gene que produz a proteína CCR5, e essa proteína se altera. Quem tem essa mutação tem uma proteína CCR5 diferente e o vírus não consegue entrar na célula se ele tiver essa proteína CCR5 deformada. Portanto, pessoas que têm essa mutação podem adquirir o vírus e não se infectar, porque o vírus não consegue entrar na célula hospedeira. Aí algumas doenças oportunistas que aparecem no indivíduo HIV positivo, a candidíase oral, que é causada por fungo, o herpes, que é causada por outro vírus, pneumonia, tuberculose, que são causadas por bactérias, são algumas doenças oportunistas que vão aparecer no HIV positivo, no paciente HIV positivo. Sarcoma de Kaposi, que é um tipo de tumor, né, na pele, né, também é comum. E o tratamento para AIDS é o uso de antirretrovirais. Sempre é importante lembrar que não há medicamentos específicos que matem o vírus. Tá? Ou seja, você não tem antibiótico, mata bactéria, fungicida, mata fungo, né? Mas não temos medicamentos que matem vírus. O que nós usamos são, no caso aí, antivirais que evitam a multiplicação do vírus. No caso da AIDS, como o vírus é um retrovírus, nós chamamos esses medicamentos de antirretrovirais. Eles não vão matar o vírus, mas eles vão impedir que o vírus se multiplique dentro do organismo, diminuindo a carga viral. Com essa carga viral baixa, o indivíduo não tem baixa imunidade e também ele diminui o risco de transmissão para outro indivíduo. Né? O câncer de colo uterino e o condiloma acuminado são duas doenças causadas por vírus do tipo HPV, o papiloma vírus humanos. Então, veja que nós temos, na verdade, existem 100 tipos de HPV. Os mais importantes estudados são 4. O HPV 6 e 11, que causa as verrugas na pele e principalmente nos órgãos genitais, as verrugas genitais, e o HPV 16 e 18, que são responsáveis pelo câncer de colo uterino e câncer de pênis. Já existe vacina para esses quatro vírus, a chamada vacina tetravalente. Quem toma essa vacina, ela já vai te proteger contra os 4 vírus, ou seja, você não vai adquirir nem condiloma acuminado, que são as verrugas genitais, e nem câncer do colo uterino. Porém, quem não tomou a vacina tem que usar a questão do preservativo nas relações sexuais e fazer exames periódicos, como, na verdade, o preventivo de câncer de colo uterino, PCCU, ok? Aí você observa os sintomas da doença, né? Primeiro o condiloma acuminado, né? Que são as verrugas genitais, e à direita você vê uma lesão causada pelo HPV 16 ou 18, que causa lesões microscópicas no colo do útero. Né? Aí você observa que o HPV 16 e 18 pode alterar a forma da célula. Portanto, essa alteração na forma da célula pode evoluir para um caso de câncer, o câncer de colo uterino. Aí você vê a evolução do câncer de colo uterino no estágio 1, no estágio 2 e no estágio 3. Essas alterações que você observa aí são causadas pela multiplicação do vírus nas células e deformação dessas células. Aí você vê o condiloma acuminado, que são as verrugas genitais, causadas pelo HPV 6 ou 11. Você vê que essas verrugas podem também aparecer em outros locais, como a língua, né, os lábios, o local onde o indivíduo acaba se infectando. O herpes, existem 2 tipos de herpes, o herpes labial e o herpes genital. O vírus herpes, chamado HSV1, normalmente está relacionado com o herpes labial. E é um dos vírus mais presentes na população humana. 80 a 90% da população humana já teve ou vai ter contato com esse vírus, que se caracteriza pela presença dessas pequenas bolhas ao redor dos lábios. Essas bolhas são bolhas d'água que depois se rompem e se transformam em feridas muito dolorosas.
O contato direto ou indireto com essas lesões acaba então transmitindo o vírus. Portanto, evitar beijo, evitar o compartilhamento de objetos como copos e talheres é uma forma de evitar o herpes labial. Quando essa lesão aparece nos genitais, chamamos então de herpes genital. É causado pelo HSV2. Normalmente o HSV2 está relacionado com o herpes genital. É bom lembrar que tanto o herpes labial como o herpes genital, o vírus ele realiza, na verdade, cristalização, ou seja, são doenças que não têm cura. Tá? Ou seja, eles vão se manifestar uma vez e vão continuar a se manifestar o resto da vida, porque eles se cristalizam. Quando você produz anticorpos, o vírus dá uma trégua, ou seja, ele se cristaliza e deixa de causar lesão. Mas assim que a tua imunidade diminuir, o vírus vai voltar a se manifestar normalmente no mesmo local. Aí você vê crianças, né, que foram, na verdade, infectadas durante o parto. Com certeza a mãe tinha o vírus herpes e na hora do parto contaminou o filho. A hepatite é uma inflamação no fígado. A hepatite pode ser causada por vários fatores, por exemplo, drogas, o álcool, tudo isso pode levar a inflamação no fígado. Mas existem as hepatites virais, a hepatite A, B e C. A hepatite A ela é transmitida pela água e alimentos contaminados com vírus. É um vírus que, antes de ir para o fígado, se multiplica no intestino. Então, quando a pessoa defeca, as fezes saem com o vírus. Se essas fezes contaminarem água ou alimento, outra pessoa vai adquirir. Os sintomas da hepatite, elas são iguais, tanto na hepatite A, B ou C, que são icterícia, que é a pele amarelada, olhos amarelados, febre, uma febre baixa, náuseas, vômitos, embora muitos sejam assintomáticos. Na hepatite A, 50% das pessoas não têm sintoma e os outros 50% vão ter sintomas que você observa aí. Não existe vacina para hepatite A, então a melhor maneira de evitá-la é a educação sanitária e o saneamento básico. Quando eu falo educação sanitária, é lavar as mãos após o uso do banheiro, antes de se alimentar. A hepatite B e C já é transmitida pela relação sexual ou pelo contato com sangue ou objetos contaminados. Né? Por exemplo, seringas, agulhas de tatuagem, objetos cortantes, aparelhos de barbear, podem ter o vírus e esse vírus ser transmitido de uma pessoa para outra. Também, no caso da hepatite B especificamente, pode ser transmitido pela saliva. Os sintomas são os mesmos da hepatite A, só que a hepatite B e C ela é muito mais grave. A hepatite A normalmente não deixa sequela no fígado, mas a hepatite B e C, se não tratada, pode evoluir para um câncer de fígado, né? Pode evoluir, na verdade, para uma cirrose hepática e aí um câncer no fígado. A melhor medida preventiva para a hepatite é a vacina, especificamente para a hepatite B existe vacina, mas a hepatite C, que é a mais grave de todas, não tem vacina. E temos que ter cuidado. Como ela é transmitida através da relação sexual, o uso de preservativos é importante para evitar essa doença, tanto hepatite B ou C. Evitar usar objetos cortantes também é uma boa medida preventiva. Aí você vê um fígado normal e embaixo você vê um fígado com cirrose hepática, que no caso pode ser causada pelo vírus da hepatite B e C. A raiva ou hidrofobia, chamada assim porque o indivíduo que tem essa doença, ela tem uma dificuldade de deglutir. Até a deglutição da água causa muita dor. Por isso a pessoa tem aversão à água, ela não consegue nem beber água. É causada por um vírus que está presente na saliva de animais, ou animais, no caso, domésticos, como cães e gatos, ou animais, no caso, silvestres, como morcegos hematófagos. É uma doença que não tem cura e a melhor forma de evitar é a vacinação. Né? A vacinação antirrábica e existe também o soro antirrábico. Essa vacina tem que ser dada para os animais todo ano, você sabe disso, e caso a pessoa seja mordida, tem que tomar a vacina antirrábica humana para evitar a doença. É uma doença que causa uma encefalite, ou seja, uma inflamação no encéfalo, e ela é uma doença fatal. Né? Ela vai atingir o cérebro, levando o indivíduo a óbito. Bem, a poliomielite
é uma doença também chamada como paralisia infantil, foi erradicada do Brasil em 1989, ou seja, de 89 para cá não há mais casos da poliomielite, graças à vacinação. Importante, então, que a população leve o filho para se vacinar contra a poliomielite, aquelas gotinhas que você lembra, que se toma até 5 anos de idade. A transmissão é através da água, alimentos contaminados, né, e o contato com a saliva de pessoas infectadas. Ela é uma doença que causa paralisia dos membros, normalmente os membros inferiores, e até a morte. Então, para evitar, é importante tomar a vacina. E, finalmente, o ebola, que é uma doença que surgiu na África, né, especificamente no antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo. É um vírus que está presente em morcegos e provavelmente passou de morcegos para o ser humano, né? O morcego ali alimenta-se da fruta, deixa a saliva ali com o vírus, quando o homem vai comer aquela fruta, automaticamente se contamina. É uma das viroses emergentes, que surge por esse contato cada vez mais intenso entre seres humanos e animais silvestres. O crescimento das cidades nas florestas aumenta o risco dessas doenças. É uma doença altamente, no caso, letal, tem mais de 90% de chance, né, de evoluir a óbito quando o indivíduo adquire essa doença, e é transmitida através do contato com fluidos corpóreos. Todos os fluidos corpóreos do paciente vai conter o vírus. Então, começa com dor de cabeça, na garganta, febre, dores musculares, vômito, diarreia, que vai evoluindo para manchas na pele, né, hemorragias, sangramento, né, e o indivíduo automaticamente evolui para a morte. Não existe vacina ainda para o ebola, mas é uma doença mais restrita a alguns países africanos. Ok? Então é uma epidemia que aparece frequentemente nesses países lá da África. Então essas são as principais viroses humanas e vimos aqui o que você tem que fazer para evitar essa doença, né? E também observamos os principais sintomas dessas viroses. Ok? Até a próxima aula. Fique com Deus e não esqueça de acompanhar nossas aulas periodicamente em nosso canal. Forte abraço!